Doutora, a gente vai falar de um assunto que eu acho que foi o principal assunto que repercutiu no final de semana, de tragédia mesmo. Sim, E a gente vai trazer um outro olhar para esse assunto, né? O caso de Limeira, da Maria Eduarda, que foi lançada sem nenhuma proteção, né? De uma ponte. Ela que queria fazer um salto, né? Profissional, enfim, mas foi lançada sem nenhuma proteção. sim. Essa jovem de 21 anos trouxe assim uma reflexão profunda para mim, sabe? No final de semana e todos esses dias, fiquei pensando o que que a gente poderia aprender com o que você já falou que foi uma tragédia. A minha intenção é trazer a conscientização, tá? O que que a gente pode aprender com o que aconteceu? A primeira coisa que para mim é mais importante, que eu queria deixar claro aqui, é apresentar a minha solidariedade à família, aos amigos que com certeza devem estar passando por um sofrimento muito grande, que eles encontrem um acolhimento necessário, né, para essa dor imensa. Então eu ofereço a minha solidariedade, eu sinto muito por tudo que aconteceu. E o que eu venho trazer é uma metáfora, como nós devemos saltar, pular em situações da nossa vida. O que aconteceu em Limeira não foi apenas uma falha mecânica, foi uma falha de presença. E talvez você possa estar fazendo o mesmo na sua vida hoje. E o que essa queda, então, pode revelar? Principalmente questões relacionadas com o comportamento humano. Será que nós saltamos sem checar a nossa própria segurança em várias questões da nossa vida? A humanidade sofre atualmente, principalmente nesses últimos anos, com a pressa, a distração, por viver no piloto automático, são muitos estímulos, excesso de estímulos. Isso pode resultar na cegueira por desatenção. O que é isso? É um fenômeno que faz com que o nosso cérebro fique focado em algo, principalmente em distrações, e aí, com essa distração, a gente não consegue enxergar o óbvio. Nós estamos o tempo todo distraído, como se fosse realmente uma cegueira. E aí, situações que a gente sente adrenalina ali borbulhando, que é algo fisiológico, que a gente está com pressa, já junto com essa distração, o cérebro entende que precisa automatizar processos para a economia de energia, porque o nosso corpo sempre vai buscar a economia de energia. E aí é o que acontece, que a gente ouve muito sobre o piloto automático. Nesse momento acontecem as grandes falhas, os grandes equívocos e os grandes erros, como pode ter acontecido lá no salto. Então, quantas vezes nós também pulamos sem corda, ou pulamos no vazio? Em empregos, em serviços, em relacionamentos, em escolhas feitas por outras pessoas, por familiares, pulamos em compromissos e gastos que a gente não deveria assumir, confiando cegamente que alguém vai preparar e vai dar um jeito pra gente. Quantas vezes muitas pessoas fazem isso? O tempo todo. Então, mais uma questão. Você tem checado os seus próprios limites? Ou você está sendo empurrado pelo ritmo acelerado das pessoas ao seu redor? Muitas vezes, e muitas pessoas podem estar fazendo escolhas baseadas numa pressão seletiva da sociedade, do que é o indicado, do que deveria acontecer, para decisões na sua vida pessoal, que é muito importante, na sua vida relacional, inclusive afetando a sua saúde física também, a saúde em todas as esferas, confiando apenas nos outros, delegando a confiança da sua vida a outras pessoas. Quando a gente não olha para os nossos próprios limites e saltamos por impulsividade ou por pressão social, podem ocorrer quedas emocionais abruptas e dolorosas. E isso só acontece por excesso de confiança em outras pessoas. Nós podemos delegar a nossa segurança em todos os sentidos ao cuidado do outro? Não. E aqui eu vou trazer alguns sinais importantes, tá? Do que aconteceu lá em Mineira e do que pode acontecer na nossa vida. Maria Eduarda, poucos minutos antes do salto, postou as pulseirinhas do passeio, do salto, postou a placa identificando o perigo e risco de morte. E colocou na sua história a seguinte frase: quem foi o doido que deixou eu vir pular de uma ponte? Quantas vezes nós pulamos não de uma ponte, mas em um relacionamento, em um grupo, em um sonho, em uma expectativa, em uma promessa ou em um projeto? Podemos estar deixando de perceber os sinais?
querendo que o nosso desejo se transforme em realidade? Por quê? Muitas vezes nós damos um jeito, e às vezes um jeito insano, de que o que a gente quer, de qualquer forma, se estabeleça como verdade, vire realidade. Então, muitas vezes, nós mesmos não damos a atenção que a gente deveria dar aos sinais que aparecem na nossa vida, porque sim, em algum momento vem aquela percepção, e algo que eu gosto muito de trazer é que parece que o corpo paralisa. O corpo tem um impulso de falar, parece que isso não vai dar certo. Eu tenho a impressão, ou eu estou com uma sensação de que não devo ir por esse caminho, não devo continuar nesse relacionamento, não devo continuar nesse projeto, nesse serviço. Entende, Carol? Que sempre existem sinais, só que muitas vezes a gente pode não ouvir e aí acontecem as rupturas. E quando nós somos afastados de alguma situação, quando acontece essa ruptura e ela traz um livramento, com um sofrimento grande, tá? Muitas vezes acontece um sofrimento grande, mas quando essa ruptura traz uma preservação da nossa vida, aí a gente tem que agradecer, porque de alguma forma a gente foi preservado de algo que poderia trazer e que poderia ser muito grave. Quando desejamos muito uma coisa, a gente coloca aquilo como um sonho, como uma expectativa e fica num local assim de buscar por aquilo, a nossa mente começa a preencher vazios, como se fosse um Lego que a gente vai juntando, transformando esperança em certeza, desejo em realidade. A nossa mente pode transformar sinais de alerta de que algo não está bem em detalhes sem importância. E aí muitas vezes seguimos ignorando as nossas percepções, ignorando os sinais à nossa volta, acreditando que alguém ou algo vai nos segurar, acreditando que poderemos ser salvos por alguém. E aí eu trago aqui um alerta muito importante, tá? Se nós somos adultos, não estou falando aqui de criança, porque a criança exige cuidado, e muitas vezes cuidado de uma rede de apoio. Mas quando nós somos adultos, eu preciso dizer algo como cientista e como terapeuta. Só nós podemos nos salvar. O adulto precisa ter isso muito claro. Só a gente tem o poder nas nossas mãos de ser salvo. Nós podemos ser auxiliados, ser ajudados? Sim, muitas vezes. A terapia é algo que traz alívio, que traz auxílio, que traz inclusive conscientização, autocuidado, percepção do que a pessoa precisa fazer para ajustar. É autoconhecimento, ela é necessária hoje em dia. Imprescindível, na minha opinião. Mas quando a gente é ajudado, a gente precisa saber se a gente realmente pode confiar naquela pessoa, se a gente pode saltar, se a gente pode dar a mão àquela pessoa que oferece ajuda. E o mais importante, nós precisamos olhar para nós mesmos, porque nós não podemos aceitar a opinião do outro como verdade absoluta. A pessoa pode servir como uma opinião, como uma reflexão, mas eu preciso saber se aquilo faz sentido para mim. Não delegar ao outro a responsabilidade das minhas ações, das minhas escolhas. Quando nós não nos observamos, Carol, nós deixamos de observar a realidade à nossa volta e aí nós ficamos muito vulneráveis. E a vulnerabilidade faz a gente cometer falhas nesse sentido. Nos colocar em vulnerabilidade para entender o que a gente está sentindo é muito importante, porque a gente acessa camadas profundas de sofrimento, de dor, que traz uma transformação em processos. Mas ficar vulnerável em relação às nossas escolhas é muito perigoso. E por que eu trago isso? Porque nós estamos em um momento do planeta, do mundo, que precisa que a gente esteja atento, consciente, sabendo o que está acontecendo, podendo discernir. A gente precisa compreender a realidade para saber discernir o que é real do que é fake. E principalmente do que está aparecendo, do que está se oferecendo para nos enganar. Porque isso tem acontecido muito recentemente. O tempo todo. E existem interesses econômicos gigantescos para fazer com que a gente fique nessa realidade. Talvez o ponto mais importante diante dessa tragédia do Hope Jump é transformar a dor em reflexão, para olharmos com mais atenção para os lugares que nós estamos, que nós nos mantemos, para as pessoas que estão à nossa volta, para os nossos relacionamentos, para as escolhas nas quais depositamos a nossa confiança e a nossa vida. Nós precisamos assumir
de uma vez por todas as rédeas das nossas vidas e tomar as escolhas conforme o que é importante para a gente, o que vibra no nosso coração, o que faz sentido para nós. Esse caso realmente causou muita estranheza, Sim. em vários sentidos, porque parece que algo ali não se encaixa. Porque tinham várias pessoas à volta. Claro que era responsabilidade da empresa e dos instrutores, mas tinham muitas pessoas filmando e é essa busca incessante por filmar, por ter o melhor clique, por viralizar. Essa cegueira geral está trazendo tragédias e pode piorar. Então, assim, todo mundo ali precisava ter tido uma consciência antes do que aconteceu. Como não foi possível nesse caso, a gente pode fazer isso a partir de agora, a todo momento, sabe? Trazendo consciência e presença para as nossas escolhas e para o nosso dia a dia. Isso é essencial. Sem dúvidas. Doutora Alessandra Vidotto, muito obrigada por mais um Saúde Integrativa, por trazer mais um tema tão importante.